E aí você tem maratonado vários canais que falam sobre a lei da atração. Você tem tentado entender como é que tudo isso funciona, como esse paraíso, né, como esse melhor dos mundos funciona. Você tá tentando sem parar co-criar a tua realidade da forma que você gostaria que ela fosse. E as coisas não estão acontecendo. Eu costumo muito conversar sobre isso com as minhas amigas, com os meus alunos, com as pessoas da minha família, porque existe um tempo de gestação para que as coisas aconteçam. Existe um exemplo num canal que os Abraham Hicks, eles são um coletivo de não físicos, e eles falam e dão várias dicas sobre lei da atração. E tem um exemplo que eu gostei muito de entender, que a mãe, para ter o bebê, ela tem 9 meses de gestação, né? Até 9 meses. Um cavalinho, para ter seu bebezinho, também tem o seu tempo de gestação, que não é igual o de uma mãe, né? De uma mulher. Cada mamífero na face da Terra tem o seu tempo para gestar. Cada coisa na face da Terra tem seu tempo. Você vai plantar uma sementinha ali que você quer que dê frutos. Você precisa esperar aquele processo, aquele tempo acontecer. E não é diferente quando se trata de lei da atração. Eu, por exemplo, terminei agora de reformar minha casa. Isso aqui que vocês estão vendo no meu Instagram, @BrunaPalmieriTreinadora, eu sempre coloco fotos do antes e depois da minha casa, que pra mim é um orgulho muito grande estar aqui. E eu sei quanto tempo eu demorei pra poder criar isso aqui, essa casa que eu moro hoje. Então, tudo tem o seu tempo de gestação, tudo leva o seu tempo para que as coisas aconteçam. E desde quando eu conheço a lei da atração, todos os anos da minha vida eu vou colocando em partes, né? Eu vou fazendo as minhas cocriações e todas as coisas que eu quero, todas as coisas que eu almejo, eu vou fazendo em partes. Então, há 6 anos atrás, quando eu descobri a lei da atração, eu tinha alguns planos, que era, por exemplo, encontrar a minha alma gêmea, e que logo menos eu vou fazer um vídeo e vou dar dicas de como criar, como eu fiz pelo menos para criar minha alma gêmea. Então, para mim, primeiro ponto era minha alma gêmea, porque dentro de mim era mais fácil eu ter dinheiro, que era algo que dependia só de mim, do que criar um relacionamento, que era algo que dependia de duas pessoas, né? Então, pra mim, meu foco principal era criar minha alma gêmea. Aí eu queria sair de uma casinha que eu morava, que era uma kitnet, que tinha 32 metros quadrados, uma kitnet bem pequenininha. Sair desse lugar, porque já não tava mais rolando, né, morar ali, tava muito pequeno. Trocar de carro e fazer uma viagem internacional pro Chile com tudo pago. Porque eu já era acostumada a fazer viagens para fora do país, né? Pra mim, era a coisa mais importante na minha vida. E ainda é, na verdade, né? Pra mim, antigamente, né, quando eu não tinha um centavo, era mais importante do que ter um carro legal, era mais importante do que morar num lugar legal, tanto que eu morava numa kitnet de 32 metros quadrados, mas eu já fazia viagens pelo mundo. Só que eu sempre fazia assim com muitas coisas, muitas parcelas, e depois eu voltava, e como eu sou personal trainer, eu ficava um período sem dar aula, e eu voltava assim muito sem grana, tipo, zerada, dura, e era isso que eu não queria mais. Então eu criei essa viagem internacional com tudo pago. Então assim, tendo dinheiro pra levar, pra eu voltar com as minhas contas todas pagas, sem usar o dinheiro do mês que eu tinha pra pagar as contas, pra fazer o que eu tinha que fazer na minha viagem, enfim. Então eu consegui criar tudo isso. E eu lembro que na época, para mim também tinha uma coisa que tava me pegando bastante, que eu tava com o documento do carro atrasado, no IPVA. Então, pra mim também era uma coisa que eu precisava, assim, muito arrumar e tinha que ser logo. E tudo isso demorou cerca de 6 meses, desde quando eu conheci Lei da Atração e comecei a colocar em prática. E durou 6 meses até que tudo isso acontecesse. Para eu criar a minha casa, essa casa aqui que eu co-criei, que já tem um vídeo no canal falando como eu co-criei essa casa usando a técnica da carta, eu demorei mais ou menos um ano, pouco mais de um ano.
E aí a reforma da casa, que foi a reforma completa, eu também demorei mais um ano. Até que eu conseguisse fazer toda a reforma de lá de cima até aqui de baixo. Essa escada que vocês estão vendo, ela era uma escadona, no meu Instagram tem um antes e depois, mas ela era uma escadona que ia até lá na frente e a gente demoliu a escada. E aí eu tive a ideia de colocar essa, né, caracol, trocamos esse piso, tinha uma mureta ali, a gente tirou, trocamos tudo, fizemos tudo. E, meu, reforma é uma coisa que é cara, né? A compra da casa é cara. Eu também sonhava em ir para Cancún com meu marido, porque meu marido nunca tinha feito uma viagem internacional. Foi a primeira viagem internacional dele. No ano retrasado, a gente foi comemorar nosso aniversário de casamento. E como eu disse, né, pra mim é uma coisa muito importante, faz muito parte de quem eu sou, do meu ser fazer viagens internacionais. E todas essas coisas, cada uma delas tiveram seu tempo de gestação. O que você vai precisar? O que vai fazer com que demore ainda mais o que você quer? Primeiro de tudo, não ter paciência. Você precisa entender que, assim, essas capas dessas almofadas, para vocês terem uma noção, eu comprei elas antes de tudo aqui nessa reforma. E a última coisa que eu consegui comprar nessa reforma foi o meu sofá. Então, antes mesmo de pensar em ter um sofá, eu já tinha comprado essas capas. E eu guardei. Eu guardei porque eu pensei, o dia em que eu tiver comprado o meu sofá, né? É porque terminou a reforma, foi a última coisa que tinha pra fazer em casa e rolou. Porque os móveis vinham por último, né? Uma vez que eu já tinha um sofá. Só que ele era preto, não combinava nada. E então, assim, eu já comprei essas capas dessas almofadas já sabendo que um dia ia acontecer. E aconteceu. Então, assim, já tava muito no meu coração, eu já tinha certeza. E eu fui criando ali, eu tenho uma planilha que o ano passado eu coloquei tudo o que eu ia fazer em casa o ano passado, que era a reforma do banheiro lá de cima, trocar os pisos, trocar um guarda-roupa, colocar um guarda-roupa planejado, que pra mim foi a coisa assim mais. Assim, era muito caro, né? Quem tem móveis planejados em casa sabe. Então eu realmente, assim, por um momento eu pensei, será que vai dar? Eu, eu quase duvidei, mas aí não, eu não vou duvidar. E sabe o que eu comecei a fazer? Todas as compras que eu fazia pelo Mercado Livre, eu fazia algumas compras de coisas grandes, né, volumosas, eles traziam as compras naquelas caixas e eu tirava, né, a compra ali e fechava a caixa e guardava. E eu guardei todas as caixas dentro de uma sacola. Também tem isso lá no meu Instagram. E todas as vezes que eu colocava a caixa dentro da sacola, eu pensava, essa caixa, ela vai ficar aqui guardada, porque o dia em que eu for reformar o meu quarto, eu vou tirar o meu guarda-roupa velho e todas as minhas roupas vão ficar aqui dentro dessa caixa. E foi o que eu fui fazendo. E aí tinha uma planilha que eu coloquei tudo que eu ia fazer e eu coloquei isso na virada do ano de 2022, de 2021 para 2022. E eu fui colocando lá todas as coisas que eu ia fazer. E aí a gente conseguiu. Eu coloquei que eu ia reformar o banheiro de cima, trocar os pisos, né, como eu tava falando, e aí tirar o guarda-roupa do meu quarto, pra quando a gente fosse trocar os pisos já ia fazer tudo isso de uma vez. E já colocar o guarda-roupa novo. E aí depois eu ia fazer a escada, né, assim que virasse o ano. Então, eu fiz essa escada, eu fiz esse ano, em fevereiro, janeiro ou fevereiro desse ano. E eu também tinha uma planilha falando que eu ia fazer tudo isso. Então, daqui de casa, eu tinha a planilha de quando eu ia fazer o teto, que o nosso teto, ele tá um tetão de gesso bem bonitão. Deixa eu ver se dá pra ver mais ou menos. Ele tem uma sanca, né? Tem esse quadro lá atrás que vocês estão vendo, que fui eu que pintei. Então, eu sou super artista.
A maioria das coisas que tem aqui em casa eu fiz. Então, assim, a escada a gente derrubou. E aí, os meninos colocaram uma escada, ela era toda de cimento. E eu fui passando massa corrida. Eu passei massa corrida na escada inteirinha. Eu que pintei esse corrimão de dourado. Eu que pintei a escada, passei massa corrida, lixei, alisei. Eu que fiz esses dois negocinhos aqui de baixo. Castiçal, né, que acho que fala. Então, fui fazendo tudo, decorei tudo, fui fazendo tudo tintim por tintim. Por quê? Porque se eu fosse esperar pra alguém fazer, algumas coisas iam demorar mais, né? Porque, gente, é muito caro, né, reformar. Então, algumas coisas eu mesmo que fui, coloquei a mão na massa e vambora. Então, assim, o que é legal de você entender com essa história? É que você, primeiro, precisa ter paciência. Segundo, você precisa ter muita fé. Porque fé, gente, é a ausência de medo. Quando você tem medo, se fé é a ausência de medo, o medo, quando você tem medo, significa que você tá com ausência de fé. E, quando você confia verdadeiramente e genuinamente que existe uma fonte criadora, né, que podemos chamar de Deus, ou tem gente que chama de universo, você pode chamar do que você quiser. Mas quando a gente entende que tem uma fonte criadora, essa fonte criadora, ela está cuidando de você. Quando você começa a ter essa compreensão, gente, a sua vida muda completamente. Porque então você sabe que vai rolar. Você não sabe como que vai acontecer, porque, tipo assim, eu sou autônoma, meu marido também. Mas as coisas, elas foram acontecendo de uma forma e você precisa ter o que você quer muito bem decidido, que é o que você quer. Então você tem que ter foco no seu desejo e não ficar tendo distrações. Então, assim, eu tinha lá a minha planilha, né, que eu coloquei todas as coisas que eu queria e eu fui criando. Então, assim, chegou julho era quando a gente ia fazer o banheiro. Então, julho nós fizemos o banheiro. Eu falava pro meu marido, ó, a gente tem que guardar uma grana, a gente tem que ir ficando mais tranquilo, porque julho a gente vai fazer essa bendita dessa reforma. Só que assim, o dinheiro não tava sobrando, né? O dinheiro não tava sobrando, aconteciam várias coisas que não tava. Quando chegou julho, eu tinha colocado no papel que a gente ia fazer o banheiro. Eu tive, sei lá, 4 alunos novos. Isso por um personal é bastante dinheiro. Então, assim, eu consegui fazer aquilo à vista. Entrou o dinheiro, eu fui lá, comprei os pisos e consegui pagar o pedreiro. Então, assim, as coisas vão acontecendo quando você tem um objetivo bem definido. E eu tô te falando isso, né, que realmente são coisas são bem pessoais, mas eu tô te contando isso pra você poder se lembrar da minha história. Quando você também for criar e co-criar algo pra você. O que significa ser um co-criador? Imagina que existe um autor de um livro e tem um coautor, que é a pessoa que tá escrevendo aquele livro junto com o autor. E nós somos os co-criadores, porque existe um criador que é ele quem tá criando a sua realidade, é ele quem está manifestando a tua realidade. Mas você é um coautor da tua história. Você é um co-criador, porque é você que precisa dar o direcionamento. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase que eu gosto bastante de falar também. É uma frase do gato do filme Alice no País das Maravilhas. E é pra você compreender que a sua vida tá nas tuas mãos. Que quando você decidir que você vai fazer o que você quer fazer, que é genuíno, que não é pra ficar mostrando pras pessoas, não é pra ficar jogando na cara das pessoas, que é porque você quer, porque você ama, porque você vai mais feliz, não é pra mostrar pra alguém que você é o bonitão, que você é a bonitona, que você tem isso e aquilo, não. É genuíno. É da sua alma. E aí você se programa, coloca num papel, escreve. Chegar àquela meta que você colocou, vão surgir milhões de maneiras diferentes de potencializar a tua vida para que aquilo aconteça. Então, acima de tudo, paciência.
você precisa ter fé que vai acontecer. E foco. Não deixa as distrações da vida vão te sabotando e te minando, e te cortando do teu propósito. Não. Fica firme. Fica firme que acontece, gente. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha conseguido realmente compreender o que eu tô tentando te explicar. E se você conseguiu entender, se tudo que eu falei pra você tocou o seu coração, é porque você está no caminho do despertar. Se você ainda não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no canal também, onde eu explico como foi meu despertar espiritual. E eu espero poder te ajudar no seu também. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, para o canal poder crescer cada vez mais. Curte, compartilha e é isso. Obrigada e até a próxima.